sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Queremos acolher também os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica Santuário e pelo YouTube de Belém do Pará para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, hoje, quinta-feira da terceira semana da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos acompanhando nestes dias da Páscoa, como primeiras leituras, trechos retirados do livro dos Atos dos Apóstolos, livro no qual São Lucas vai narrando os primeiros passos da igreja após a ressurreição de Jesus. E durante esses 50 dias, nós vemos que o ressuscitado vai reforçando a fé de seus discípulos e os preparando para o grande envio, para a grande comissão que será o Pentecostes, onde a igreja se lança na tarefa missionária de levar a boa nova a todas as nações, a todos os povos, a todas as gentes. E o livro dos Atos já nos narra estas primeiras iniciativas missionárias da igreja, como dizíamos. E este envio missionário continua até hoje. Cada batizado é discípulo e missionário da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, todos nós devemos nos empenhar nesse discipulado. O que faz o discípulo? O discípulo ouve o mestre e atentamente procura colocar na sua vida, em prática, aquilo que o mestre ensinou, aquilo que Jesus, nosso Senhor, Filho de Deus e da Virgem Maria de Nazaré, nos ensinou. Então, meus irmãos, nós temos que nos esforçar nesse discipulado, porque o que é um discípulo? É um estudante, é um aluno. O que é que se espera de um estudante, de um aluno? Que se aplique na sua tarefa de aprender de seus mestres. No nosso caso, do mestre, que nos ensina pela igreja.
Porque o discípulo, ele, ao mesmo tempo que ele é discípulo, ele é preparado também para ser mestre, ou seja, ensinar com a vida e com a palavra, com o testemunho de vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos procurar conformar a nossa vida ao máximo possível, apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos desvios, mas sempre buscando voltar ao caminho. E por falar em caminho, o trecho de hoje dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, vai nos mostrar este encontro. Filipe, que está ali a caminho, encontra o ministro da rainha da Etiópia, um eunuco, que vai lendo as Escrituras, vai lendo. E aí Filipe se aproxima, vê que ele está lendo, pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele é bem objetivo, o etíope: não estou entendendo, não tem quem me explique. E Filipe vai explicar as Escrituras para ele, à luz da ressurreição de Jesus Cristo, e vai mostrar que é de Jesus que o profeta falava. Então, as Escrituras se tornam compreensíveis à luz dos sacramentos, que são os sinais sensíveis e visíveis da graça de Deus. A Escritura, ela precisa ser ensinada, mas para ela ser ensinada, ela tem que ser aprendida. Eu me lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, eu fiz a santa bobagem de ler a Escritura toda de uma vez. Peguei uma Bíblia e a li inteira, num mês. Uma coisa assim, santa, porque era um desejo louvável, e é louvável que nós leamos a Bíblia Sagrada, que é fruto do esforço da igreja, viu? Nós não podemos esquecer disto, nunca esqueça disto. Jesus não jogou a Bíblia do céu. Ele a escreveu, o Antigo Testamento com os profetas e o Novo com a igreja, com os apóstolos. Então não é qualquer um que pode ensinar as Escrituras, a não ser aquele que está em perfeita comunhão com Jesus e com a igreja, porque a igreja é o seu corpo místico. E quando a gente diz que a igreja é o corpo místico, não é uma linguagem figurada, é uma linguagem factual. Pelo batismo, nós somos incluídos no corpo de Cristo. Por isso que Jesus organizou a igreja. Ele não fez eleições para saber quem ia ser o apóstolo, esse apóstolo, aquele. Não, Ele escolheu. Ele escolheu e preparou. Então Ele preparou os apóstolos e prepara ao longo dos séculos os sucessores destes, que estão em perfeita comunhão com eles, pelo sacramento do batismo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pelo sacramento da ordem. Da ordem. Hoje, Pedro é Francisco. Não podemos esquecer disso. Então, a igreja, através dos seus legítimos pastores, que são assessorados pelo Espírito Santo, porque Jesus disse que Ele não deixaria a igreja abandonada. Ele daria o Espírito Santo. E é isso que nós vamos comemorar no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E a partir daí, o Espírito Santo guia o magistério. Então, do esforço da pregação dos apóstolos, é que nós temos o Novo Testamento. E é deste esforço da pregação dos apóstolos, isto é, da igreja, que nós temos a Bíblia Sagrada como nós a conhecemos hoje. Então a Igreja Católica tem o copyright, viu? O direito autoral da Bíblia é nosso. Somos nós
que quando não tinha imprensa, passamos mais de 1000 anos copiando à mão, os monges, né? Sem energia elétrica, sem imprensa, sem caneta. Não tinha caneta, caneta é uma invenção recente. Tinha a boa e velha pena. Então nós passamos, é fruto desse esforço. Por isso que não pode ser, a escritura não pode ser ensinada por qualquer um e de qualquer jeito, né? Senão qualquer doido pega a escritura e faz o que quer com ela. De jeito nenhum. Por isso que os apóstolos são os guardas da fé, os guardas do depósito da fé. Por isto, meus irmãos, como dizia, padre, o senhor falou que fez a santa bobagem. Por que foi bobagem? Porque primeiro, uma criança, né, um adolescente de 14, 15 anos não tem a maturidade, nem a experiência de vida e nem o conhecimento para entender as escrituras. Precisa de alguém que lhe instrua, lhe ensine. E graças a Deus, encontrei no meu velho pároco a pessoa para me esclarecer, né? Olha, passei meses e meses perturbando o pobre do velhinho, viu? Padre, explica esse versículo, explica essa passagem desse livro, explica isso, explica aquilo. E ele, graças a Deus, capacitado pelo Espírito Santo e pela igreja, me tirou todas as dúvidas que eu tinha, não é? Então, é louvável? É. Mas você tem que ter a cautela de ler e compreender. E para compreender você precisa ler e reler e estudar, porque para entender a Sagrada Escritura precisa ter um conhecimento quase que enciclopédico, mínimo de história e de geografia. Se você quer se aprofundar mais, aí é um sem fim de estudos. Vai ter que estudar o grego bíblico, o grego bizantino, vai ter que estudar o latim, o hebraico, o aramaico, e aí vai. E a igreja tem este conhecimento e esta capacitação para nos ensinar a entender, a compreender e a aplicar a Escritura de acordo com o ensinamento de Jesus. Por isso, Filipe pôde explicar para o etíope o que significava a passagem que ele estava lendo. E como nós dizíamos, a Escritura se torna compreensível à luz do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da ressurreição. Os discípulos que ficaram 3 anos e meio com Jesus só foram compreender muitas coisas após a Páscoa, após a ressurreição. Olha que Jesus passou 3 anos e meio dizendo para eles: olha, eu vou pregar o Evangelho, mas eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser pregado numa cruz, eu vou morrer, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas aquilo não tinha entrado ainda na cabeça daqueles discípulos. Eles precisaram passar pela pedagogia da dor, da cruz, e pela pedagogia da alegria da ressurreição do Senhor. Só aí é que se faz o entendimento. O Senhor vai abrir a mente deles, vai dar o Espírito Santo para que eles compreendam. Se vocês prestarem atenção, de Maria Santíssima não sai nenhum questionamento, porque o Senhor concedeu a plenitude do Espírito a Maria Santíssima de Nazaré, a Virgem, e ela, confiando em Deus, manteve-se serena e firme diante de toda aquela tribulação e pôde assim sustentar a igreja nascente, apesar de todas as dores que sofreu para dar à luz à igreja. Todas aquelas dores das quais Maria Santíssima de Nazaré, que a Virgem Santíssima de Nazaré foi poupada ao dar à luz o Filho de Deus, ela passou ao dar à luz a igreja. E Maria, firme no Espírito, que lhe dava a compreensão das Escrituras, resistiu e pôde se manter de pé e amparar a igreja nascente. Aqueles dias todos,
Os apóstolos, Pedro e os demais, estavam ali em torno de Maria. E vemos que no Pentecostes, a Virgem Santíssima está presente, ela, mais os apóstolos, os 70, e num total de 120, ali quando o Espírito Santo, quando o Senhor sopra o Espírito Santo. Então o discípulo tem que ser como Maria, tem que se aplicar ao chamamento do Pai. O Pai atrai a Jesus. O que é isso? O que é isto? O que é este movimento interno que é suscitado pela voz do Pai? É a fome e a sede de Deus. A sede que vai ser saciada justamente pela Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado de Deus. Já dizia, ou melhor diz, porque vive graças a Deus, o Pontífice Emérito, o veneradíssimo Bento XVI, que o cristianismo não é um conjunto de doutrinas. O cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, Filho de Deus e da Virgem Maria de Nazaré. E este encontro com Jesus, essa necessidade que nós temos de nos encontrar com o Senhor, de estar com Ele, que é esta atração, este que nos leva ao conhecimento, a querer conhecer Jesus. Porque diz Santo Antônio Maria Zacaria, fundador dos Padres Barnabitas, que o conhecimento leva ao amor. Então, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós o amamos, mais nós temos necessidade de estar com Ele, mais nós temos necessidade de nos alimentar dEle, que dá a sua carne para a salvação do mundo, dEle que é o pão vivo descido do céu. Por isso que as Escrituras só ganham sentido à luz da ressurreição de Cristo, à luz dos sacramentos, do batismo, da crisma, da Eucaristia, da confissão, da unção dos enfermos, do matrimônio, da ordem. Então são sacramentos que nos unem a Cristo e que formam a igreja. Por isso que os inimigos da igreja, ou os maus cristãos, começam justamente por desprezar e abandonar os sacramentos. E quem se afasta dos sacramentos não consegue compreender a palavra, e não adianta ler e reler, porque não vai entender e não vai compreender, e ainda vai ensinar errado, e ainda vai levar os outros ao erro, e assim estarão afastando a pessoa do próprio Cristo. Meus irmãos, que não seja assim conosco. Façamos como o etíope, que deu ouvido à pregação da igreja, através da pessoa de Filipe diácono, e recebeu o batismo, que lhe abre as portas para a Eucaristia e os demais sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.